Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Hoje, uma da produção, construção e agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora, que semanalmente nos dá o carinho de receber-nos em seus lares, ok? Bom, hoje nós temos dois presentes a vocês, mas daqui a pouco mais já os apresento. Bom, semana passada, quando entrevistamos um biólogo, o professor Arlindo Costa, nós perguntamos a você como plantar bananas. Muitas vezes você já ouviu falar, ou alguém já lhe mandou plantar batatas, né? Mas como plantar bananas? Bom, a banana, normalmente as bananas não têm sementes, né? O professor Arlindo me disse que existem bananas com semente, mas elas não germinam, então são vegetais de propagação vegetativa, então você precisa cortar um pedaço da raiz e plantar, então você tem uma nova bananeira, ok? Então se você ligou para cá e acertou, meus cumprimentos, recebeu os brindes do Ciência e Pesquisa da Papelaria Marielle. Bom, gente, hoje nós temos dois convidados especiais para vocês. Hoje nós vamos conversar com um historiador e com uma outra convidada, né, a Alaide Correia, que é vice-presidente do Fórum de Educação e Diversidade. Já eles vão esclarecer e vão colocar os nomes corretos, e também com outra pessoa que faz a história da sociedade, um outro homem que por seu papel na sociedade como professor, como homem público, tem transformado a realidade social. É com muita honra que nós recebemos também o professor Paulo Henrique Lúcio, vereador, professor da nossa universidade, professor da Prefeitura Municipal, presidente do Fórum. Sou Paulo e Alaide, é um prazer tê-los conosco no Ciência e Pesquisa. Para nós também, Gilson, é um prazer estarmos aqui no Ciência e Pesquisa, né? Principalmente falar de um tema que é tão relevante nos dias de hoje, principalmente, né, nessa sociedade que, em vez de caminhar para um respeito à diversidade, ela parece que cada vez você tem mais exemplos de pessoas que se fecham para essa realidade. Então, no século XXI, né, professor? Desculpe me interrompê-lo, mas essas retroações são lamentáveis, né, professor? É por isso que o Fórum Permanente de Educação, Diversidade Étnico-Racial, ele vem para ser esse espaço de discussão e conscientização, tanto na rede de ensino, quanto na sociedade. Para que nós possamos, cada vez mais, diminuir essa diferença, né, que nos impõe essa sociedade, que ela é machista, ela é preconceituosa em termos da etnia, né? Exatamente. E que ela exclui em vez de incluir, né? Então, nós queremos, né, no programa de hoje, levar essa mensagem, cada vez mais estar refletindo para que nós tenhamos não uma sociedade igual, mas uma sociedade que respeite os diferentes, né? E justa, pelo menos, né, professor? Sem dúvida. Alaide Correia, um grande prazer tê-la conosco também, falando do Fórum de Diversidade, do Fórum sobre Educação e Diversidade Étnico-Racial. Como é que está o Fórum? Quantos anos de caminhada? Quais são as perspectivas, minha professora? Boa tarde. O Fórum não tem um ano ainda, né, professor? A gente instituiu o Fórum esse ano. E dia 23 de... vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano agora em junho, isso mesmo. Puxa vida. Até as tratativas que a gente teve para trazer este fórum, né? E para que ele realmente acontecesse. E justamente para quê? A gente está trabalhando a Lei 10.639 nas escolas, porque até então essa lei fez 10 anos e não está sendo realizada ou trabalhada da maneira como deveria ser. Então, assim, é trabalhado, sim, por alguns professores, mas muito aleatoriamente. Então, isso, nós ficamos um pouco preocupados e fomos até chamados para que a gente fizesse, né, constituísse esse fórum em Tubarão, porque o fórum existe na realidade de Florianópolis, né, e cada município teria que ter o seu fórum. Então, nós nos organizamos e realizamos o fórum aqui em Tubarão. A gente tem mensalmente reuniões. Isso. E justamente para que essa lei seja realmente efetivada nas escolas municipais, estaduais. Por falar nisso, professor, eu vou perguntar para o professor Paulo, nosso nobre vereador, professor Paulo Lúcio, a proposta curricular do Estado, que norteia a educação em Santa Catarina, está sendo atualizada. Nós fazemos parte do grupo de Ciências da Natureza e Matemática, mas eu observo que o movimento da diversidade está muito forte, muito presente
nessa atualização da proposta? Como é que o professor Paulo vê isso como professor da nossa universidade, como professor da Prefeitura Municipal, enfim? Como é que você vê esse movimento e esse fortalecimento dessa discussão sobre a diversidade, principalmente étnico-racial? Gilson, antes de responder essa questão, queria fazer assim jus à história, né? Nós, em termos aqui de região, nós tivemos um primeiro movimento de forma mais acentuada em 1989. Perfeito. Porque em 1988 fazia 100 anos da abolição da escravatura. Exatamente. E também a Igreja Católica ela trazia a fraternidade negra em sua campanha da fraternidade. Então, eu me lembro que lá em oficina nós tínhamos o padre Edemir, né? Então, que foi um grande guerreiro e ainda continua sendo hoje um pouco mais afastado, juntamente com o professor Moacir Correia, o professor Maurício da Silva, o professor Nelson e outras lideranças, né, que juntamente faziam essa discussão da questão da inserção do negro, tanto na educação quanto no mercado de trabalho. E foi fundado naquele período o movimento de exaltação Mártir Zumbi. Então, daqui depois aparece, né, outros movimentos, né? Claro que já estava esse tipo de manifestação alicerçado nas duas sociedades recreativas aqui da cidade, certo. O 1º de Maio e o Cruz de Souza, que são sociedades de mais de 50 anos, né? E depois então veio o Moquineto, né, que depois ela aí, como é a presidente, vai falar melhor. Em seguida eu vou perguntar a ela. E a Pastoral Afro-Brasileira. Então, isso foi sendo o nosso ponto de referência de luta, né, e discussão. Na questão das propostas curriculares, né, que norteiam, que é o fio condutor do saber e fazer na escola, é muito importante, Gilson, que se abra mais espaço à diversidade, né, principalmente na questão étnica, na questão do gênero, que é uma realidade que as famílias não podem esconder. Exatamente. Né? Eu tinha aqui um dado de 2010 do IPEA, que a população brasileira ela já tem a sua maioria negra. Né? Até me permite aqui, com certeza, por exemplo, fica à vontade, professor, inclusive para nós e para você, telespectador, é importante conhecermos exatamente essas questões, os percentuais, as diferenças. A grande maioria da população é maioria negra e muitas vezes essa grande maioria não é respeitada. Porque é interessante você trabalhar a partir de dados, porque fica uma coisa mais científica, né? Não só no achismo. Então, perfeito. Então vou te convidar, professor, para daqui a pouco no segundo bloco, esse está acabando, a gente já começa contigo falando desses dados e vamos falar depois da associação que a professora Alaide coordena, pode ser? Sim, pode. Estamos conversando com muita honra hoje com o professor, mestrando, especialista, graduado em História, Paulo Henrique Lúcio, nosso vereador, e com a professora Alaide Correia, presidente da Associação Moquineto, e você vai daqui a pouco mais conhecer um pouco mais sobre a própria associação e sobre o movimento de diversidade. Ok? Daqui a pouco mais voltamos para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, 3 minutinhos e estamos de volta. Contigo então, Fabrício.